Estão te enganando! Sair da corrida dos ratos é mais simples do que parece. Você já teve a sensação de estar sempre correndo, mas nunca chegando a lugar nenhum? Acorda cedo, trabalha o dia todo, paga contas e quando o salário cai, já está comprometido. No fim do mês, parece que tudo o que você fez foi sobreviver. Se isso te soa familiar, bem-vindo à Corrida dos Ratos, um ciclo cruel que prende milhões de pessoas em uma rotina de trabalho, consumo e estagnação financeira. De acordo com o IBGE, mais de 70% dos brasileiros vivem endividados e cerca de 45% não conseguem guardar absolutamente nada no final do mês. Não é por falta de esforço, é por falta de um plano. Enquanto você corre atrás do dinheiro, ele deveria estar correndo por você. Como disse Robert Kiyosaki, autor de Pai Rico, Pai Pobre, a corrida dos ratos é fazer o que todo mundo faz, esperando um resultado diferente. E isso nunca vai funcionar. A verdade é que a maioria das pessoas acredita que o problema está no salário, no governo ou na crise. Mas a real mudança começa quando você decide parar de reagir ao sistema e começa a construir um plano estratégico para sair dele. E isso é possível mesmo com pouco dinheiro, pouco tempo e poucos recursos. O que você precisa é de direção e não apenas de velocidade. Neste vídeo eu vou te mostrar o caminho passo a passo para sair da corrida dos ratos. Vamos falar de organização, renda extra, investimentos, hábitos e mentalidade. Vou compartilhar exemplos reais, soluções práticas e estratégias que qualquer pessoa pode aplicar, inclusive você. Passo 1. Entenda o que é a corrida dos ratos. Antes de pensar em sair da corrida dos ratos, você precisa encarar de frente a realidade em que está inserido. Essa prisão invisível não tem grades, mas sim boletos, dívidas no cartão e um salário que nunca é suficiente. É aquele ciclo exaustivo onde você trabalha o mês inteiro apenas para ver o dinheiro sumir em poucos dias, como se estivesse enchendo um balde furado. Você vive esperando o próximo pagamento, torcendo para que nada saia do controle, porque qualquer imprevisto já é motivo de desespero. E enquanto os dias passam, seus sonhos vão sendo adiados. E a sensação de estar andando em círculos só aumenta. É como correr em uma esteira. Você gasta energia, sua, se desgasta, mas quando olha em volta percebe que está no mesmo lugar. E o pior, esse esforço constante esgota não apenas seu bolso, mas também sua saúde emocional, seu ânimo e até os relacionamentos com quem você ama. A rotina se torna uma sobrevivência silenciosa, e não viver de verdade. E se nada mudar, essa roda nunca para. Por isso, reconhecer esse cenário é o primeiro passo para quebrar esse ciclo. Quando você entende onde está, começa a se enxergar para onde pode ir. E é aí que nasce a sua chance real de virar o jogo. Passo 2. Reconheça o inimigo. O problema é que a armadilha não vem com sinal de alerta. Ela se disfarça de rotina comum. É aquele cafezinho todo dia porque eu mereço, a compra parcelada em 10 vezes sem juros, o delivery no fim do expediente porque você está cansado demais para cozinhar. Parece inofensivo, mas são justamente esses hábitos automáticos, repetidos dia após dia, que silenciosamente te mantêm travado. Sem uma reserva de emergência, sem controle, sem plano e o mais perigoso, isso tudo se torna tão familiar que você passa a achar normal viver sempre no limite. Quantas vezes você já fez promessas como "esse mês eu vou começar a guardar dinheiro" e quando viu, o salário já tinha evaporado entre boletos e impulsos? A rotina financeira, quando vivida no modo automático, te engole. Sem consciência, ela te domina. E aos poucos, você deixa de ser dono do seu dinheiro para se tornar refém dele. É assim que o sistema prende você, dando a ilusão de liberdade, enquanto você corre para pagar o que já consumiu, sem perceber que está sempre um passo atrás da vida que gostaria de viver. Mas a boa notícia é que esse ciclo pode ser quebrado. Tudo começa por despertar. Passo 3, o despertar, mudar a mentalidade. Toda grande mudança começa silenciosamente dentro de você, com um clique mental, uma virada de chave que transforma a forma como você enxerga o dinheiro, enquanto a maioria vive apenas para consumir, satisfazendo vontades momentâneas. Quem escolhe sair da multidão começa a pensar como alguém que constrói. O foco deixa de ser só ter para começar a ser crescer, e isso não tem a ver com quanto você ganha, mas sim com o que você decide fazer com aquilo que entra no seu bolso. A verdadeira virada acontece quando você para de correr atrás do próximo salário e começa a plantar as sementes da sua liberdade. Imagine duas pessoas. Uma ganha R$2.000 e separa todo mês R$200 para investir.
A outra ganha 10 mil reais, mas torra tudo com estilo de vida e parcelinhas que não acabam mais. Quem você acha que estará em posição melhor daqui a 5 anos? A resposta está na mentalidade. O dinheiro, quando bem direcionado, deixa de ser um peso e passa a ser uma alavanca. Ele não serve apenas para sobreviver, serve para te levar mais longe. Mas isso só acontece quando você assume o controle, decide priorizar o futuro e transforma cada centavo em uma ferramenta de construção. É aqui que a mudança verdadeira começa. Passo 4. Crie novas fontes de renda. É aqui que entra o verdadeiro motor da aceleração, o aumento de renda. Se você realmente quer sair da corrida dos ratos em menos tempo, não pode depender apenas do salário fixo ou esperar um milagre cair do céu. É preciso assumir o volante e buscar formas de ganhar mais, ainda que seja pouco no começo. A ideia é transformar talentos, tempo livre, ou até mesmo coisas que você já tem em oportunidades. Pode ser vender um item parado em casa, oferecer um serviço que resolva a dor de alguém, aproveitar as redes sociais para gerar renda, ou aprender uma habilidade prática que você consiga monetizar. A internet, hoje, está cheia de caminhos que, se bem usados, podem abrir portas que antes pareciam trancadas. E o mais poderoso dessa estratégia é que, mesmo que esses ganhos extras comecem pequenos, eles se transformam em combustível para acelerar seus investimentos. Enquanto muitos esperam ter muito dinheiro para começar, quem entende o jogo sabe. Quanto mais você aporta, mais rápido você se liberta. Porque cada real aplicado com inteligência encurta a distância entre o presente e o futuro que você tanto sonha. Não se trata de trabalhar o dobro apenas por esforço, mas sim por estratégia. Ao gerar novas fontes de renda, você constrói alternativas, ganha confiança e começa, pouco a pouco, a se afastar da dependência total do salário. E isso, sem dúvida, é um divisor de águas. Passo 5. Tenha um plano de fuga. Você já parou para pensar que a diferença entre quem sonha com a liberdade financeira e quem realmente a conquista está em algo simples, mas poderoso? Um plano? Não basta querer sair das dívidas, juntar dinheiro ou viver de renda se isso só mora nos seus pensamentos. É na prática, no dia a dia, que tudo começa a mudar. E a primeira virada de chave é ter consciência, real e sem maquiagem, da sua vida financeira. Sabe aquele café que você compra todo dia sem perceber? Ou aquela assinatura que você nem usa mais? Tudo isso, somado, constrói o cenário onde você está agora. E se você não sabe exatamente onde está, como vai traçar o caminho até onde quer chegar? Então, antes de seguir em frente, pare e se encare com sinceridade. Abra o bloco de notas do celular ou pegue um papel e uma caneta e comece. Escreva quanto entra, quanto sai e o que sobra, se é que sobra. Esse pequeno ato é o início da sua virada. Não é só sobre números, é sobre clareza, direção e controle. É sobre sair da confusão mental de não saber para onde o dinheiro foi e começar a comandar o jogo. A partir desse ponto, cortar o que não agrega, buscar fontes de renda extra, investir com propósito e criar metas de longo prazo deixa de ser um fardo e vira um projeto de vida. E o melhor, um projeto possível. Porque liberdade não é sorte, é construção. E tudo começa com um simples gesto de se organizar. Passo 6. Cerque-se de pessoas com o mesmo propósito. Pare por um momento e observe as pessoas que te cercam. O que elas valorizam? Sobre o que elas falam quando estão reunidas. Muitas vezes, sem perceber, a gente absorve comportamentos, crenças e até hábitos financeiros só por estar constantemente exposto a eles. Se você vive entre pessoas que gastam compulsivamente, que vivem no piloto automático, que reclamam do trabalho, mas não fazem nada para mudar, é natural que você comece a agir da mesma forma. Isso não é fraqueza, é influência. E ela molda mais a sua vida do que você imagina. Somos como esponjas emocionais. O ambiente nos molda, nos condiciona e aos poucos nos convence de que aquilo é o normal. Mas o que acontece quando você muda o ambiente? Quando começa a se conectar com pessoas que já trilharam o caminho da liberdade financeira, que falam sobre investimento com entusiasmo, que têm metas claras, hábitos saudáveis e visão de futuro, sua mentalidade começa a se expandir. É como trocar uma janela embaçada por uma vista panorâmica. Por isso, não subestime o poder de estar cercado de referências positivas. Busque intencionalmente conteúdos, grupos, livros, canais e conversas que alimentem o seu crescimento. Estar perto de quem já rompeu com a rotina da escassez é como abastecer o tanque emocional e mental com combustível de alta performance. E no final das contas, isso pode ser o diferencial entre continuar estagnado ou finalmente acelerar rumo à vida que você merece viver. 7.
Invista de forma estratégica. Você já percebeu como é frustrante trabalhar o mês inteiro, pagar todas as contas e ver o dinheiro simplesmente sumir, como se evaporasse? A verdade é que guardar na poupança dá a falsa sensação de segurança, mas na prática seu dinheiro está parado, perdendo valor no silêncio. Se você quer sair da corrida dos ratos, esse ciclo cansativo de ganhar, gastar e recomeçar, precisa virar a chave. É hora de colocar o dinheiro para trabalhar por você. E isso começa com escolhas inteligentes, mesmo que simples. O Tesouro Selic, por exemplo, é a porta de entrada ideal para quem busca segurança e estabilidade. Ele não te deixa rico da noite para o dia, mas constrói a base sólida que você precisa. Com o tempo, você pode diversificar. Fundos imobiliários são excelentes para quem deseja receber uma renda passiva todo mês. É como se você fosse sócio de vários imóveis, sem precisar se preocupar com inquilinos ou manutenção. E conforme sua confiança cresce, explorar ações ou ETFs pode ampliar ainda mais seus horizontes. Mas aqui vai o segredo que muita gente ignora. Não é sobre encontrar o investimento perfeito, e sim sobre manter a constância. Investir todo mês, mesmo que pouco, e não desistir. Os juros compostos são como uma planta. No começo parece que nada está acontecendo, mas com o tempo, os frutos começam a aparecer e quem tem paciência colhe liberdade. Passo 8. Tenha metas reais e mensuráveis. Dizer que quer ficar rico é fácil. Todo mundo diz, mas riqueza de verdade não acontece por acaso. Ela é planejada, construída com base em metas claras, decisões consistentes e ações diárias. Sonhar sem direção é como remar sem bússola. Você se cansa, mas não sai do lugar. É preciso transformar desejos soltos em objetivos mensuráveis. Em vez de apenas imaginar uma vida melhor, defina com exatidão quanto você quer acumular, em quanto tempo e, principalmente, o que está disposto a fazer para chegar lá. Quando você enxerga o destino com clareza, o caminho deixa de parecer impossível e passa a ser só uma questão de estratégia. Agora, não adianta colocar um objetivo gigante e esperar que ele se concretize por mágica. Toda grande conquista é feita de pequenas vitórias. Se a sua meta é juntar R$10.000 em 18 meses, comece calculando quanto precisa guardar por mês e o que pode cortar ou ajustar para isso acontecer. Se o plano é viver de renda passiva de R$3.000 em 10 anos, você precisa entender quanto investir, onde aplicar e como manter a consistência. Fragmentar a jornada em etapas menores torna o processo mais leve, menos assustador e muito mais alcançável. E mais importante, cada pequena meta batida alimenta sua motivação e fortalece sua disciplina. Porque no final das contas, enriquecer não é um salto, é uma escada, e cada degrau conta. A única coisa que separa você da liberdade financeira é a ação.